Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu resolvi um problema com o aplicativo 5N, né? 5ANN da MWave. É um aplicativo que a gente utiliza para criar timbres e colocar na tanque B e tanque G. Na verdade não são timbres, né? São preamps, né? São amplificadores que a gente coloca dentro da pedaleira tanque B e tanque G, né? Eu tenho uma tanque B aqui e eu pretendo colocar nela um timbre de um plugin que eu utilizo da Amplitube 5, né? A Amplitube ela disponibilizou um plugin da versão Custom Shop, que é um plugin gratuito e a gente consegue utilizar ele dentro do Reaper. Eu fiz algumas gravações, gostei do timbre e eu quero trazer esse timbre aqui para dentro da minha tanque B. Lembrando que a tanque B, estou com o manual aqui, ela já vem com 9 preamps, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela já vem aqui 9 tipos diferentes de amplificador baseados aqui nesses que vocês estão lendo, tá? Do 1 ao 9 aqui. Tem aí Mark Bass, né? Tem Backline, tem Alambic, tem Sansamp. Mas aí se você quer colocar um amplificador Hartke, um Fender, um Meteoro, enfim, qualquer amplificador aí, você consegue levar lá para sua pedaleira, tá? Vou mudar aqui a tela e vou mostrar para vocês aqui a nossa tela de download da Cuvave, cuvave.com/appdownload, onde a gente vai encontrar aqui o ANN. Ele fica aqui na aba de Other Software, tá? E inicialmente a gente precisa baixar a versão inicial e depois, né, atualizar para a versão 1.6. Então vamos baixar aqui a versão inicial. Ele vai cair aqui no link do Mega, só que esse link do Mega ele tem um limite de cota para você fazer o download, né? Isso demora muito. Eu tenho aqui um link do Drive e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link do Drive para você fazer o download aí, tá bom? Eu fiz o download aqui no meu computador e ele vem aqui dessa maneira aqui, ó, zipado ANN101 by NG, tá bom? Eu vou descompactar aqui, extrair aqui tudo e aqui a gente também já vai baixar a atualização aqui, ANN 1.6, eu já tenho ele aqui, não vou baixar, mas vocês cliquem aqui no update, beleza? Terminou de descompactar aqui. Aqui dentro eu vou ter mais um arquivo compactado que é o mesmo que estava lá no Mega, tá? Vou usar o WinRAR aqui, vou extrair os arquivos aqui. Pode ser que aqui demore um pouco mais, porque os arquivos têm um tamanho de 4 GB, né? Compactado ele fica com 1 GB e 600, mas sem a compactação ele fica com mais de 4 gigas de tamanho, tá? Você pode mover eles lá para sua pasta de aplicativos de programas, né, padrão do Windows, lá no disco C, mas eu vou deixar aqui mesmo por enquanto para a gente fazer os testes, tá bom? E eu quero mostrar para vocês o problema que eu tive. Vou mostrar aqui para vocês como que eu resolvi esse problema. Voltando aqui então, a gente vai ter aqui dentro a pasta app e aqui a gente vai ter o 5N, que é o aplicativo que a gente vai utilizar. Abrindo ele aqui a primeira vez, ó, a gente vai ver que está na versão 1.0.0. Agora sim a gente pode fazer a atualização. Vou voltar aqui na minha pasta de download. Na verdade, eu vou abrir uma outra janela aqui para não ficar indo e voltando. Vou executar aqui o ANN. Vou dar um Next, aceitar os termos de uso e agora eu vou falar para ele qual que é a pastinha app que ele vai, que a versão 1.0 está instalada, né? Como eu não mudei a pasta, está aqui em downloads, a gente só vai andando aqui nos caminhos até encontrar a pasta app. A gente não pode utilizar essas pastas anteriores, tem que ser a pasta app, tá bom? Vou dar um OK aqui, vou dar um install, ele vai copiar os arquivos para lá. Posso dar aqui um finish e voltar aqui na minha tela de app
a gente pode ver que ele já alterou, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, deixar o mouse em cima, já vai aparecer a versão do arquivo 1.0.6. E abrindo aqui o arquivo, eu tenho aqui já falando da versão 1.0.6, tá bom? Essa aqui é a primeira parte, é a instalação do 5N aí na sua máquina, tá? A segunda parte é a gente fazer aqui o treinamento. Como que funciona esse aplicativo? Esse aplicativo ele tem um áudio próprio dele aqui, que ele vai utilizar essas frequências para fazer a extração ali de dentro do dispositivo que a gente quer colocar dentro da tanque G e tanque B. E ele vai transformar isso aqui nesse formato AM2, que é o formato que as pedaleiras suportam. AM2 e a M2 Data. Bom, se eu tivesse aqui uma pedaleira ou um amplificador que eu quisesse fazer essa captura, eu teria que vir aqui no Audio Settings e com uma placa de vídeo, né, pegar aqui a saída aqui do aplicativo, colocar na entrada do amplificador, ligar ele, deixar ele todo flat, pegar a saída de linha dele e colocar aqui na entrada do programa do 5N para ele então fazer a gravação. Então a gente aperta aqui em Record, ele vai executar esse áudio aqui passando pelo nosso equipamento, fazendo a gravação e depois a gente tem que fazer o treinamento, tá bom? Mas a gente também pode fazer o treinamento de um diretório, de uma pasta que a gente tem aqui que vem, a gente já fez esse processo ou simulou esse processo em outro aplicativo, que é o que a gente vai fazer aqui utilizando o Reaper, tá bom? Deixa eu abrir um novo projeto aqui. Essa é a tela aqui inicial vazia do Reaper. Vocês perceberem aqui, ó, ele trabalha com duas faixas, a faixa que vai ser gravada e a faixa pura, tá? Então a gente também vai colocar isso aqui no Reaper. Dentro da pasta de instalação do 5N, eu tenho aqui o arquivo ori.wave, tá? Eu preciso colocar esse cara aqui dentro do Reaper. Então eu vou selecionar ele aqui, vou arrastar aqui para dentro do Reaper e vou soltar aqui. Vou tirar aqui um pouco do zoom. Essa aqui é a faixa que a gente tem o áudio lá do aplicativo, tá? Como ele é estéreo, eu preciso duplicar aqui essa track. Então vou dar um botão direito, duplicate, agora eu tenho estéreo, tá? Para ficar estéreo de verdade, eu preciso colocar uma em cada lado. Então, na track 1 eu vou colocar ela todo para o lado esquerdo e a track 2 eu vou colocar ela todo para o lado direito. Tá? Se você não conhece o Reaper, fica aqui embaixo as opções de pan. Então agora eu tenho a faixa da esquerda e a faixa da direita. Na faixa da direita que é onde eu vou colocar o meu efeito, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou utilizar um efeito aqui do meu Amplitude. O Amplitude ele é um simulador daqui de pedal, de amplificador, de cubo, que você tem para utilizar em uma DAW de gravação. Então, como o Reaper é uma DAW, a gente consegue utilizar o Amplitude lá dentro. Você pode utilizar outras, né, o Pro Tools, enfim, outras DAWs aí que são compatíveis, tá bom? Mas eu vou utilizar hoje o Reaper. Você consegue fazer o download da versão CS gratuito, então você não precisa craquear ele. E a versão CS já vem com algumas funções, né? Eu vou até mostrar para você. Depois que você faz a instalação ali do Amplitude, aqui na página de efeitos, você vai clicar aqui e vai achar aqui o Amplitude 5 que você instalou, tá bom? Eu vou dar um ADD aqui para ele adicionar o plugin aqui na minha track e ele vai abrir aqui para mim a tela do Amplitude 5. Bom, aqui está a tela do Amplitude. Na versão Custom Shop a gente consegue aqui colocar aqui alguns pedais que já vem nele, né? Pedal de delay, de overdrive, compressor, gate, equalizador, wah e modulação, que eu tenho chorus, flanger, tremolo e um de volume. Então a gente poderia vir aqui arrastar esse pedal e soltar ele aqui na linha, né? Mas como a gente hoje quer só
capturar aqui o timbre do amplificador. A gente vai clicar aqui no amplificador. Ele vem aqui esse bridge, que é um de guitarra, mas aqui embaixo, ó, esse roxinho, ele é de baixo, tá? Eu já fiz algumas gravações com ele. Ele me entregou um som bem legal. Então eu quero colocar esse timbre lá dentro da minha tanque B, tá? Continuando aqui a sequência, eu poderia colocar mais um pedal aqui, né, de compressor, alguma coisa assim, de noise gate, né, caso o amplificador venha um pouco sujo. Eu vou vir aqui e vou no, no combo, né, aqui na minha caixa. Na caixa aqui eu tenho, né, várias opções aqui, ó. É, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 10, 2 de 12, um de 12 e um de 15. Esse aqui é o Bass, né? Bass Vintage. Então ele vai ter um som um pouco mais, a- mais vintage mesmo, né? Mais antigo ali, tá? Eu posso desligar a caixa e pegar somente o som do amplificador, ou posso deixar a caixa ligada, tá bom? Como eu gravei com a caixa ligada, eu vou deixar a caixa ligada aqui, mas você pode vir aqui e desligar. Você pode vir aqui também, clicar no microfone, mudar o modelo do microfone, mudar a posição. Você clica aqui e arrasta a posição do microfone, mas eu vou deixar assim porque foi o jeito que eu gravei, tá bom? Então vou fechar aqui. Na verdade, antes de fechar, vou voltar aqui no amplificador e vou dar uma aumentadinha aqui um pouquinho no volume, porque a faixa que vai ser capturada, ela vai ficar um pouquinho mais baixa do que a faixa clean, tá bom? Então vou dar aqui uma compensada no volume, vou fechar aqui e agora eu vou renderizar esse arquivo. Vou vir aqui em render e agora uma parte importante, eu preciso criar aqui uma pasta, que é a pasta que eu vou selecionar aqui dentro do 5N, tá bom? Então eu vou colocar a pasta lá dentro do mesmo caminho, tá? Vou colocar aqui pelo Reaper mesmo. Vou vir aqui em Download. E aqui na pasta app, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela de Amps, né, que são os amplificadores. E aqui dentro eu vou criar uma segunda pasta chamada Amplitude. Ó, beleza? Vou copiar esse nome aqui, que é o mesmo nome que eu tenho que dar para o arquivo, tá? O nome tem que ser o mesmo, tanto do arquivo quanto da pasta, ok? Então vou dar um OK aqui e vou vir aqui no File Name e vou colocar Amplitude. Aqui o sample rate dele continua como 44.100, que é a faixa que o tanque B trabalha. Canais estéreo, formato Wave, 24 bits, tudo certo. Vou dar aqui um render. Observem que na faixa de cima é o som clean, na faixa de baixo é o som passando pelo amplificador. Vocês podem ver aqui, ó, que ele deu uma saturada aqui, ó. Ele passou um pouco, então eu vou diminuir um pouco lá o volume do compressor. Aliás, do amplificador, tá? Vou vir aqui no combo, vou desligar ele. Pronto. Deixa eu ver agora se ele vai renderizar. Ó, agora veio mais tranquilo, tá? Então, se eu quisesse deixar o impulso response ali da caixa, eu poderia abaixar um pouquinho o volume para ele ficar junto, mas aqui somente desligando lá o impulso e response, somente com o amplificador, ele veio aqui sem saturar, tá bom? Vou fechar aqui e agora a gente vai vir aqui no 5N e vai selecionar a pasta do Amplitude e vai dar um train. Aqui a gente vai escolher 1024, vai deixar aqui em Fast 1000 e vai dar um OK. Nessa hora aqui, seria a hora que ele faria a parte de treinamento, tá? Só que esse é o problema que eu estava tendo. Ele começa a fazer o processo e ele para e não me dá nenhuma mensagem de erro. Eu vim explorar aqui um pouco, achei que essa pasta config. Esse arquivo aqui, ó, ele vem com o disco D, mas eu não tenho um disco D. Eu tentei trocar aqui para o C, mas não funciona. Então, isso quis dizer para mim que esse carinha aqui ele só vai funcionar se ele estiver dentro de um disco D. Aí vem um problema. O meu computador, eu só tenho um HD. Então, ó, vocês vão ver aqui, ó,
eu só tenho um HD. Como que eu posso resolver isso de uma forma não muito custosa? Eu poderia ter um outro computador em rede, onde eu compartilhasse uma pasta, viesse aqui e mapeasse essa pasta compartilhada na rede como disco D, dá para fazer isso, ou posso vir aqui e utilizar um pendrive. Eu tenho um pendrive aqui de 64 GB, tem que ser um pendrive de 3.0 para que ele não deixe o processo lento. Você vai colocar aqui no seu computador e ele vai reconhecer aqui, tá? Ele reconheceu que meu pendrive está vazio. O problema é que ele reconheceu como a letra E não como a letra D. Como que eu faço para resolver isso? Eu vou vir aqui no meu Windows Explorer, aqui no este computador, vou clicar com o botão direito, vir aqui em mostrar mais opções, gerenciar. Aqui dentro eu vou ter, né, o gerenciamento do meu computador, eu vou vir aqui em disco. Aqui dentro de disco, ó, eu tenho o meu disco C, que é o meu HD, e eu tenho aqui o meu pendrive. Se eu clicar com o botão direito, tem a opção aqui, ó, alterar a letra da unidade e caminho. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui em alterar e vou escolher aqui a letra D. Vou dar um OK. Ele vai dar uma mensagem aqui, né, que pode ter um problema, mas agora sim está aqui a minha unidade D, tá? Eu vou voltar aqui no meu aplicativo e vou copiar ele lá para o pendrive, tá? Vou jogar aqui. Como são 4 GB, ele vai demorar um pouquinho e aí eu vou acelerar aí no vídeo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então finalizou aqui, né, o nosso processo de cópia aqui para o nosso pendrive no disco D. E agora vou fechar aqui essa versão, eu vou abrir aqui o aplicativo que está rodando no disco D, ó, tá vendo? Ele está aqui no disco D agora, ele pede permissão, tá? Vou fechar aqui e vou abrir inclusive como administrador. Botão direito, executar como administrador. Então nós temos aqui o 5N versão 1.06, né, que é o mesmo. E agora eu vou selecionar aqui o meu Amplitude. Vou vir aqui em Train 1024, vou dar um OK. Olha a diferença. Agora ele já consegue começar o processo. Importante, pessoal, é que vocês precisam ter uma placa de vídeo no seu computador, tá? Porque ele vai utilizar a sua GPU para fazer esse processo. Tem que ter uma placa de vídeo mínima, mesmo que seja uma RTX 580, enfim, uma placa um pouco mais fraca, né? Eu no caso aqui eu tenho uma 3060. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, mostrar para vocês, ó, RTX 3060, que ela tem 12 GB de memória e ela está sendo utilizada aqui, ó, 93, 96%, tá? Por isso que vai ser um processo um pouco mais rápido. Num computador um pouco mais lento e às vezes não tem uma placa de vídeo aí com 12 GB de memória, né, ou enfim, que tenha uma placa um pouco mais inferior, vai demorar mais o processo, tá bom? Até porque aqui ó, ele faz em 1000 partes, tá? E em cada parte aqui ele tem um pequeno índice de perda, tá? Isso aqui é normal. Ele está fazendo ali o treinamento do timbre que a gente quer colocar lá dentro da nossa tanque B, tá bom? Enquanto ele está executando ali, eu vou ligar aqui a minha tanque B no computador e eu já volto para a gente finalizar aqui, tá bom? Bom, pessoal, então finalizou aqui a geração. A gente pode ver aqui já, ó, ele já criou este arquivo aqui, AM2, tá? É o tipo que a da Tank B suporta. Eu já liguei ela aqui no meu computador e agora eu vou utilizar aqui o MFX. O MFX também está aqui na página da QWave, tá? Ele está aqui em PC Software, tá? Tem aqui, ó, MFX for Windows, tá? Então você vai baixar ele aqui, ele reconheceu aqui a minha tanque B e aqui eu tô com o meu tanque B aberto, tá? Vou tocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem aí.
Tá aqui um pouquinho o volume. Não sei como é que tá o volume aí para vocês. Vou acreditar que esteja ok, tá bom? Bom, esse aqui ele tá no timbre de fábrica 1A, tá? Eu restaurei aqui os presets, ele tá no timbre 1A. Só que eu quero escutar o timbre que a gente gravou lá no Reaper, naquele Amplitude. Então eu tenho que vir aqui, ele já achou aqui a pastinha, mas caso ele não tivesse achado, teria que ir aqui no meu pendrive, app, amps, amplitude e importar esse arquivo aqui, ó. Tá, eu vou selecionar agora aqui o timbre que a gente gravou, ó. Vendo? Eu vou aumentar aqui um pouco o volume, um pouquinho o ganho, ó. Então esse aqui é o timbre lá do Amplitude, tá? Aí aqui eu posso salvar ele num dos novos presets que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que legal? Vou trocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar o Type 1, ó. Ah, não tá um pouquinho alto. Vou tirar aqui, tirar um pouco do volume. Esse aqui seria o padrão de fábrica 1, ó. Agora esse aqui eu vou colocar o Amplitude de novo, ó. Aumentar aqui o ganho e o volume. Eu até gravei a música Tu És aqui nesse timbre. Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês aqui como a gente consegue colocar um timbre no caso do Amplitude aqui dentro da Tank B. Tá? A gente também pode colocar um timbre que a gente encontre aí na internet, por exemplo. Tem um site, ele chama-se Tony Hunt, né? Esse site aqui, ó, tonyhunt.org. E aqui ele vai ter uma lista gigantesca de amplificadores e impulso e response, tá? Então, eu quero colocar aqui um timbre de Mark Bass ou de Hartke, por exemplo. Deixa eu colocar aqui um Hartke. Vou procurar aqui o Hartke. Tenho aqui o Hartke, esse 3500 aqui, ó. Posso fazer o mesmo trabalho que a gente fez lá com o Amplitude, tá? Deixa eu Vou baixar ele aqui. Eu já tenho ele baixado aqui, na verdade. Ó, vou cancelar e vou fazer o mesmo trabalho que a gente fez lá aquela hora, tá? Vou salvar aqui. Vou mudar aqui o projeto de novo. Vou adicionar uma faixa. Vou colocar o Ori aqui dentro. Vou duplicar essa faixa. E agora, pessoal, a gente vai ter que é, utilizar um outro plugin para a gente conseguir usar o formato NAM, tá? Aqui, ó, ele vem no formato NAM, tá? O que que é o NAM? O NAM é o Neural Amp Modeler, tá? É esse aplicativo aqui, ó. Ele que foi gravado para fazer a gravação desse timbre aqui, ó. Tá vendo aqui o rapaz gravou com o baixo dele, tem aqui uma placa de áudio, provavelmente o cubo dele está aqui do lado. Como que eu faço isso? Venho aqui no Reaper. Aqui no Reaper eu tenho que instalar um outro aplicativo que é o Neural Amp. Tá até aqui já, ó. Neural Amp Modeler Reaper Download. Você vai entrar aqui no neuralampmodeler.com, vai entrar aqui em Decode, vai entrar aqui em Plugin, que é o plugin VS
MT3, que é o mesmo aquele formato lá do Amplitube, tá? Então vocês vão entrar aqui no GitHub e aqui no GitHub ele vai ter o plugin aqui para fazer o download, tá? Então tem aqui nas releases, ó, ele vai ter aqui o Windows, tá vendo? Vai ter aqui o zip do Windows. Você baixa esse zip aqui, ele vai ter uma pastinha de plugins, ou Reaper plugins. Você vai pegar esses plugins e vai sobrescrever lá dentro do Reaper, tá? E aí aqui, ó, você consegue vir aqui no FX e ele vai aparecer aqui para você, ó, Neural Amp Modeler. E aqui você consegue selecionar. Então, por exemplo, eu tenho que descompactar lá o Hartic, né? Então vou clicar aqui no botão direito, vou extrair aqui. Vocês vão ver aqui que no Hartic ele tem dois modelos, né? Eu vou vir aqui, vou lá em Downloads, no Hartic e vou escolher o modelo 1. Ele já carregou aqui o modelo 1 para mim, ó. Então, se eu der um play aqui, ó, tá passando aqui por dentro do Amp Modeler, tá? Esse aqui é o áudio lá, aquele áudio do Ori que é usado no programa. Então, vou dar um stop aqui, vou fechar aqui um pouquinho. Eu esqueci de fazer o pan. Esse aqui para o lado esquerdo, esse aqui para o lado direito. Agora sim, a gente consegue renderizar. Ó, agora sim ele está estéreo, ele está renderizando aqui. Ele está bem baixo aqui, ó. Na verdade, o meu áudio da direita, vou cancelar aqui, vou colocar 3, tá? 2.7 tá bom. E mais uma vez aqui, a última vez que eu vou ajustar para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso, mas isso é assim mesmo, tá? Vocês têm que ir monitorando ali para ver se ele não vai saturar e deixar num volume bom para que não fique baixo o timbre, né? Vocês viram que lá quando eu mudei o timbre que vem na tanque B para o timbre do Amplitude, ele está um pouquinho mais baixo, a gente precisa nivelar isso lá com as amplificações do de volume e de ganho, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, ainda saturou um pouquinho. Teria que dar mais uma descida lá no volume, deixar ele com 1.5, 1.7, tá? Mas eu vou deixar ele aqui só para gente mostrar para vocês ali como que vai fazer o treinamento lá no 5. É a mesma coisa do outro, tá? Você vem aqui no 5, seleciona aqui a pasta do Hartic, então choose aqui, vem train, coloca 1024, dá um OK, e ele vai começar a treinar aqui o timbre e vai extrair o AMD2. Beleza, pessoal? É isso. Vou deixar ele aqui. Vou até cancelar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha resolvido aí o problema de vocês. Qualquer coisa, deixa um comentário aí que eu respondo vocês. Tá bom? Um abraço, até mais.